Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Gerson, o pai do meio atacante, o seu Marcão, deu uma entrevista à Itatiaia para responder sobre o futuro do atleta. Você sabe, o Gerson tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil, dificuldade de adaptação à Rússia e a vontade de participar da próxima Copa do Mundo justificam essa decisão de sair da Rússia. Dá uma olhada no que disse o Marcão, abre aspas, o desejo do Gerson é jogar a Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. Se o projeto é ousado ou não, o tempo vai dizer. Mas cada um vai até onde tem coragem. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, cheio de conquistas, mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Em suma, disse bastante coisa, mas a parte mais importante é quando o seu Marcão destaca que o Gerson quer jogar a Copa do Mundo. E para isso, ele precisará deixar urgentemente o Zenit. Se continuar jogando pouco, como tem acontecido no futebol do leste europeu, dá para cravar que o Gerson estará fora da próxima Copa do Mundo. O que eu escutei de uma pessoa do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo é que a negociação entre Gerson e Cruzeiro ainda pode acontecer, até porque o Tite faz bastante força, mas não deve ser nada para os próximos dias, uma negociação extremamente longa, difícil, complicada, com uma série de coisas que precisam ser ajustadas. A inclusão do Jonathan Jesus é também uma possibilidade, beleza? Vamos juntos com as primeiras do dia neste domingão. O Bruno Spindel, ele é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte. Ele será um executivo de futebol do Cruzeiro. A negociação foi conduzida aí pelo alto comando do Cruzeiro e vem para substituir o Paulo Pelaipe. O Spindel, por muito tempo, trabalhou no Flamengo, fez parte, inclusive, daquele projeto de reconstrução do Flamengo e agora vem aí para trabalhar juntamente no alto comando do Cruzeiro, no departamento de futebol. O Bruno Spindel trabalhou também com o Tite na época de Flamengo e agora vem para ser então esse executivo de futebol, para estar ali também no dia a dia, nas viagens, ao lado da comissão técnica, no contato com os jogadores. Tem uma vasta experiência aí desde os tempos de Flamengo. Nada muda na estrutura do departamento de futebol do Cruzeiro, pelo contrário, né? Traz mais uma peça experiente aí para trabalhar com o próprio Pedro Júnior, com o Joaquim Pinto, com o Rodrigo Ramos. Então, foi esse o nome escolhido pela alta cúpula do Cruzeiro. Sobre a negociação com Vitão, o Cruzeiro desistiu de entrar em leilão, porque foi o que o Inter vinha fazendo, e só que a informação que vem do Rio de Janeiro é que, até o grande Vene Casagrande que tuitou, ele disse o seguinte: o Internacional tem um problema a resolver. Depois de aceitar a proposta do Cruzeiro, voltar atrás e recusar a Raposa para aceitar a oferta do Flamengo, o Colorado viu o time mineiro se retirar da negociação e agora o Fla não consegue chegar a um acordo com o jogador. Até agora o Flamengo e os representantes de Vitão não chegaram ao denominador por alguns motivos. O Fla autorizou um outro agente a negociar, o que não agradou aos representantes oficiais do zagueiro. O Fla não quer pagar o mesmo percentual de comissão que o Cruzeiro pagaria, superior a 10% da negociação. O Fla paga 7,5%. Ou seja, no fim das contas, Vitão pode acabar ficando no Internacional, sem renovar e livre para assinar um pré-contrato e sair de graça a partir de... Ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio de 2026 e deixar o Internacional no final de 2026. Isso aí vai se arrastar. O que eu posso trazer aqui é que a postura do presidente do Internacional não agradou em nada. Ele tinha dado a palavra ao Cruzeiro, tudo certo. O Cruzeiro se acertou com o staff do Vitão, com o próprio Vitão, e tinha aí a negociação muito bem encaminhada.
De última hora, o Inter resolveu fazer leilão. Cruzeiro, com a postura do Pedro Lourenço, disse que em leilão não entraria e que por isso estava se retirando da negociação. Se o atleta realmente não se acertar com o Flamengo, o Inter, e isso pode acontecer, o Internacional terá um grande problema para resolver, hein? Ou ele procura o Cruzeiro e se desculpa por tudo que aconteceu, e aí tem que ver se o Cruzeiro retoma o negócio, ou então vai correr o risco aí de ficar com o atleta lá durante 2026 e perder o jogador livre ao final da próxima temporada. Cada um com os seus problemas, o fato é que o Cruzeiro não gostou de nada do que fez o Inter, a conduta do Internacional nessa negociação sobre o Vitão. Cruzeiro que trabalha aí para definir, claro, quem serão os reforços contratados, os chamados reforços pontuais, porque já nesta semana o Cruzeiro tem a primeira aí parte de um grupo voltando aos trabalhos na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? O torcedor do Cruzeiro tendo aquele final de ano esperado, né? E eu acho que a maior contratação, o maior troféu do Cruzeiro para a próxima temporada, para deixar o torcedor, acima de tudo, confiante e de forma positiva no trabalho que vem sendo realizado pela gestão do Pedro Lourenço, é a manutenção da equipe, que a cada momento chega a proposta, você não tenha dúvida, para o Kaique, por exemplo, é um cara muito jovem, destaque da temporada, chega a proposta pro Fabrício Bruno, chega a proposta pro setor de ataque, Matheus Pereira, que por mais que não tenha ainda o seu contrato renovado, é um cara que já se mostrou completamente determinado e abraçando o projeto para 2026. O Caio Jorge, o Cruzeiro negou uma bolada pelo Caio Jorge. Não é qualquer clube no futebol do Brasil que tem peito para bancar e para negar algo que gira em torno dos números que foram oferecidos pelo Caio, pelo Matheus. Então são contratações pontuais e você vai trazer mais detalhes na programação da Itatiaia, e eu te espero. Muita mudança, mas ao mesmo tempo a manutenção sendo o grande troféu para o próximo ano, Pansi. É, a manutenção foi algo que o próprio Tite pediu. Quando o Tite chega ao Cruzeiro, quando ele vem substituir o Leonardo Jardim, ele vem à Toca da Raposa e tem ali aquele primeiro contato frente a frente ali com o Pedrinho, né? Uma coisa é quando o contato é virtual, outra coisa é o contato na mesa mesmo ali, conversando numa reunião, apertando a mão. Ele falou: Pedro, não desfaça dos titulares, eu preciso desses jogadores, especialmente para uma disputa tão difícil que é a Copa Libertadores. O Cruzeiro volta a disputar uma Copa Libertadores da América, que não acontece desde 2019, Rubinho. É um feito muito grandioso na história recente do Cruzeiro. O Cruzeiro que vivenciou toda aquela confusão, aquela bagunça. O ouvinte, né, da Itatiaia, que eu trouxe há pouco, acabou de falar isso, né, que o Cruzeiro vivenciou um momento sombrio da história, e agora é um momento muito diferente. E para isso precisa ter peça, precisa ter elenco, precisa ter jogador. E nesse campo, nessa história toda, o Tite pede que Matheus Pereira permaneça, faz uma ligação para o Matheus Pereira, para que ele renove com o Cruzeiro, ajuda nessa renovação, né? Ajuda que essa renovação possa acontecer. Ela ainda não aconteceu, não foi assinada, mas o Matheus se sente contente, né, de saber que ele faz parte de um projeto grandioso. O Caio, vou falar que já teve proposta, já teve interesse de futebol alemão, né? Recente teve o interesse aí do West Ham, mas por empréstimo o Cruzeiro não vai liberar o jogador com possibilidade de compra no fim desse empréstimo, não vai ser assim. Então tem que ser alguma coisa legal pro Caio, tem que ser alguma coisa legal pro KJ e pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai buscar reforços pontuais. Vou trazer de novo um papo que eu tive ontem com o Pedrinho. Ele sabe que o elenco precisa de algumas peças e vai trabalhar, né, caladinho para buscar esses jogadores. Né? Não vai ser o Cruzeiro que há pouco tempo contratava 8, 10, 6 atletas. Não é isso. É contratação pontual.
O Cruzeiro vai contratar jogador de acordo com o que o Tite vê. O Cruzeiro começa os trabalhos no dia 2 de janeiro e aí também vai ter uma noção de elenco, de jogador jovem, por exemplo, que está para começar o Campeonato Mineiro. Todo esse trabalho bem amarrado. Esse trabalho agora que tem o Bruno Spindel, né, que é um profissional muito experiente. Cruzeiro ontem contratando o Bruno Spindel. Falta alguns detalhes de assinatura, mas é um diretor que chega para agregar valor, para trabalhar com o Joaquim Pinto. Ou seja, Rubinho, o que dá para falar agora 1h e 33 minutos neste Domingão Esportivo. O Cruzeiro está montando alicerce, está montando base para uma temporada que vai ter jogo importante, que vai ter volta de Copa Libertadores e precisa ter elenco. Você foi muito feliz. O Cruzeiro quer um elenco forte, porque sabe que não é fácil essa sequência do campeonato, por exemplo, brasileiro, que começa no fim de janeiro. Rubinho. Obrigado, Emerson Pansieri, que volta na programação da Itatiaia com mais notícias do Cabuloso. Você ligado e você atualizado para chegar naquela resenha do final de ano, para chegar na mesa da família e debater com credibilidade e com muita informação. E eu vou para Nath Fiuza, a comentarista de peso da maior do Brasil, porque muitas mudanças, né, Nath? O Cruzeiro tendo monitoramento de mercado, ao mesmo tempo se qualificando nos bastidores, já era algo de desejo do próprio Pedro Lourenço, porque o Joaquim Pinto, por mais que é um cara super competente do scout, dos números, um cara rodado, que achou bons valores, né, no mercado, vem contratando, vem mapeando muito bem o que o Cruzeiro pode trazer com relação a jovens pro futuro, como ativo, mas na hora de negociar do tete a tete, o Cruzeiro que perdeu o Alexandre Matos, não tem o Pelaipe, o Bruno Spindel chega para fazer esse meio campo, além do Pedro Júnior, que é um bom negociador também. Tem que saber pechinchar, né, Nath? Boa tarde. Tem que saber, né, Rubinho? Boa tarde, viu? Pra você, a quem nos acompanha aqui no nosso Domingão Esportivo da Itatiaia. Cruzeiro fez um movimento muito interessante de mercado, aí pensando os seus bastidores, né? Esses profissionais que trabalham por trás das câmeras, dos microfones, trabalham ali no dia a dia do clube para trazer esses bons talentos, esses bons jogadores, né? A gente sabe, o Spindel é um cara muito experiente, um cara que tem um conhecimento muito notável nessa parte de negociações, um cara que tem uma carreira vitoriosa também em conseguir contratar grandes atletas, principalmente pelo que ele fez lá no Flamengo, né? Responsável pela contratação do Bruno Henrique, responsável pela contratação do Gabigol, responsável por montar grandes elencos. Então é um cara que tem o conhecimento do mercado, sabe agir nas negociações e vai estar encontrando um Cruzeiro que tem hoje um departamento de scout e de mapeamento de talentos muito eficiente com o trabalho do Joaquim Pinto. Então acho que você vai ter ali as duas pontas, né? O cara que sabe negociar, que tem a expertise, que tem o manejo ali do mercado, junto com o cara que tem o conhecimento também de descobrir os talentos, de encontrar jogadores mais novos, né? De encontrar atletas às vezes em mercados emergentes, em mercados periféricos, em mercados onde você consegue contratar atletas com um preço mais acessível. Acho que é um trabalho mesmo de formiguinha a várias mãos, e é o Cruzeiro montando um departamento de futebol forte, porque esse departamento de futebol forte faz a diferença também nos bastidores, para um vestiário blindado, para jogadores que se sintam seguros, né? Para que esses caras também, com toda a expertise que eles têm, o conhecimento, a experiência, eles consigam fazer com que o ambiente, o dia a dia do Cruzeiro seja tranquilo, sem problemas, sem pressão, com tudo em dia, né? Como o Pedro Lourenço preza, a gente sabe, né? Com um funcionamento como de uma empresa, todo mundo recebendo, com seus direitos ali, tudo certinho. Então acho que é um movimento interessante do Cruzeiro e acho sim que o Spindel chega com a missão de conseguir manter, né, os grandes nomes que o Cruzeiro já tem no seu elenco, que concordo com você, com o Pansieri. São os principais reforços do Cruzeiro para 2026, é a manutenção desses nomes, mas acho que ele vai agir no mercado também para trazer alguns reforços pontuais, alguns nomes para encorpar esse time, principalmente para a disputa da Libertadores. E ainda que o Cruzeiro comece o ano, talvez ali com o João Marcelo como titular, ao lado do
Fabrício Bruno ou o próprio Jonathan Jesus, que terminou a temporada, fez jogos seguros ali contra o Corinthians na Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai atrás de um outro zagueiro. Primeiro porque o Vidalba tá lesionado, né? E o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro. E segundo porque eu acho que o Tite vai querer aumentar a estatura dessa linha defensiva. Mas é questão aí para os próximos dias, para as próximas semanas. De toda forma, é importante que o Cruzeiro se reforce, né? Porque vai ter uma competição aí internacional, continental na temporada, a mais importante do calendário, e o Cruzeiro não adianta só voltar a Libertadores, tem que voltar com boa condição de competir. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.